Olá, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Sheila Grazielli e hoje eu quero falar um pouco sobre crenças limitantes. Aqui eu tô sempre falando sobre autoconhecimento, mudança de mentalidade, despertar da consciência, tudo que vai contribuir para que você tenha uma vida mais leve, mais saudável na Terra. E você sabe o que é uma crença limitante? Já identificou alguma crença limitante em você? Eu já identifiquei várias crenças limitantes em mim e venho reprogramando a minha mente, venho mudando meus pensamentos para que eu possa reprogramar essas crenças e elas não sirvam mais como bloqueios entre os meus objetivos e os resultados que eu quero ter. Quando você tem um objetivo, por exemplo, se você quer ter mais saúde, quer emagrecer, por exemplo, e aí você já tentou várias vezes, mas não conseguiu persistir, não conseguiu permanecer, e aí você fala: mas não é pra mim, eu não consigo. Para aquela pessoa lá é mais fácil, para fulana é mais fácil, mas para mim não é. Eu não consigo, não é para mim. Aí você desiste. Isso pode acontecer com qualquer objetivo que você tenha, como, por exemplo, eu tinha uma crença limitante de que eu não conseguia me expor em vídeos. Eu nunca tive dificuldade para me comunicar, para me expressar, mas se eu precisasse aparecer em vídeo, como nesse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu não conseguia, eu simplesmente travava. Então as crenças limitantes, elas vão servir como um bloqueio, uma barreira entre você e os seus objetivos, aquilo que você quer conseguir, seus sonhos, seus projetos de vida. E de onde que nós trazemos as nossas crenças? Nós herdamos as nossas crenças do nosso sistema familiar, que é a nossa base, é onde nós construímos a nossa personalidade, que foi sendo moldada desde os primeiros anos de infância, e na vida adulta nós expressamos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas com base naquele conjunto de crenças que herdamos no nosso sistema familiar. Nem toda crença que temos é limitante, tá? Existem crenças que não são limitantes, existem crenças que são expansivas, que nós também herdamos do nosso sistema familiar. Mas grande parte das nossas crenças são crenças limitantes. E para que elas não sirvam como barreiras entre os objetivos que temos e os resultados que queremos, é preciso reprogramar essas crenças, reprogramar a nossa mentalidade. Isso funciona para qualquer coisa, seja um objetivo que você tem de emagrecer, seja um objetivo relacionado à sua vida profissional, relacionamentos afetivos. Sempre as crenças limitantes vão funcionar como barreiras. Quantas vezes você tentou fazer algo e você desistiu porque você acreditava que não era para você? Você até sabe que tem um talento, você sabe que tem habilidades, mas quando você começou e foi para a prática, você desistiu nos primeiros desafios, porque você acreditou que não era para você. Isso já aconteceu comigo várias vezes com os meus projetos, inclusive com o trabalho que eu faço aqui na internet, como gravar esse vídeo, por exemplo. Um dia eu já acreditei que não era para mim. Eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, e aí parecia que tudo sumia da minha mente. Eu entrava em um estado de muita ansiedade e eu acabava desistindo. E foi assim durante um bom tempo. E eu precisei ir reprogramando a minha mente, as minhas crenças em relação a mim mesma, a forma como eu enxergava a mim mesma, para que eu não permitisse mais que essas crenças limitantes servissem como barreiras, como bloqueios, para que eu fizesse os meus vídeos, compartilhasse conhecimento, autoconhecimento, como estou fazendo agora. E como identificar se você tem crenças limitantes? Quando nós olhamos para as áreas da nossa vida, relacionamentos, vida profissional, saúde, e percebemos que, sabe quando as coisas não andam? Parece que está tudo parado, você se sente dentro de um ciclo que nunca tem fim, tem coisas que você começa a fazer e desiste, e parece que nada muda. Quando você percebe nas áreas da sua vida que existe alguma coisa como se tivesse um peso que você está carregando e você tem objetivos, tem planos, mas nunca consegue chegar lá nos resultados, isso pode acontecer devido às crenças limitantes que você pode estar carregando, principalmente crenças relacionadas à própria imagem, relacionadas à nossa autoimagem. É quando nós olhamos para nós mesmas e falamos: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Para os outros é mais fácil, eu não consigo sair de onde estou porque eu não tenho capacidade. Então essas frases que nós vamos falando para nós mesmas, isso acontece devido a uma programação mental, que dentro dessa programação mental existem essas crenças limitantes. E para reprogramar essas crenças e conseguirmos fazer diferente,
do nosso sistema familiar. É importante primeiro perceber essas crenças, porque você não tem como reprogramar aquilo que você não tem consciência, aquilo que você ainda não acessou no seu inconsciente. É importante olharmos para a nossa história, para o nosso sistema familiar e perceber quais crenças limitantes nós herdamos do nosso sistema familiar. Não para procurar um culpado, não para culpar o nosso pai ou a nossa mãe que tem crença limitante e nos ensinaram isso. Não é nada disso. Até porque eles também herdaram crenças dos pais deles, que também herdaram crenças dos seus pais. E após identificar, você vai começando a mudar essas frases. Quando eu falava para mim que eu não era capaz, que eu não iria conseguir, e comecei a perceber essas frases, eu comecei a reprogramar. Quando vem na mente uma frase negativa, eu substituo por uma frase positiva. Eu não posso. Eu substituía por eu posso, eu mereço. Eu não consigo, eu substituía por eu consigo e sou capaz. Tenho habilidades, talentos, e eu fui substituindo por frases positivas. Mas é importante falar que a maioria das crenças que estão no nosso inconsciente são sustentadas por um modelo mental, pelo programa que foi sendo construído desde os primeiros anos. Então não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro que nós conseguimos reprogramar a nossa mentalidade. E existem ferramentas para isso. Existem ferramentas que trazem autoconhecimento, como a constelação familiar, a leitura. Livros de autoconhecimento também nos ajudam a identificar as nossas crenças limitantes e as crenças herdadas, assim como outras ferramentas que são importantes quando decidimos que queremos de fato mudar a nossa vida, reprogramar a nossa mente e trazer mais harmonia para a nossa vida. E se você está tendo acesso a esse vídeo, eu recomendo que você fique atenta à sua mente, que você fique atenta às frases que você fala para si mesma, que são negativas ou que em algum momento te colocam para baixo, fazem você se sentir inferior, se comparar. E com esse simples exercício, você vai perceber as crenças limitantes que podem estar servindo como barreiras. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário, que eu vou adorar saber. Também vou gostar de interagir com você e saber se você já identificou crenças limitantes em você que estavam servindo como barreiras entre você e os seus sonhos, os seus projetos de vida.